Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do nosso bate-papo de hoje eu, Dr. Ayan, advogado aqui do escritório, são as aposentadorias que você pode ter direito lá no INSS antes dos 65 anos de idade, no caso do homem, e antes dos 62, no caso da mulher. Então, assim, não vamos falar de aposentadoria por idade hoje. Nós já temos outros vídeos aqui no nosso canal falando desse tema, mas as pessoas ainda têm essa dúvida. Aí, já vou começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que a gente ouve muito, né? Tanto aqui no escritório, tanto nas redes sociais. É o seguinte, afinal de contas, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou? Ainda existe? Né? Aquela pessoa que estava na expectativa de se aposentar antes da reforma da Previdência de 2019, afinal, acabou ou não acabou? Bom, Gustavo, a possibilidade da pessoa se aposentar por tempo de contribuição, independente da idade, em algumas situações ainda é possível. O que gera muita dúvida em todo mundo hoje em dia é justamente porque antes da reforma da Previdência existiam duas regras específicas bem claras. Já com a alteração, criaram-se várias regras e cada regra com suas peculiaridades. E as peculiaridades criam um pouco de confusão, infelizmente. Mas sim, tem como a pessoa se aposentar antes de completar a idade. Quando o legislador vem, o governante, o presidente, quem quer que seja, ele fala, olha, vamos fazer uma reforma da Previdência. É claro que nunca é benéfica para o pessoal. É difícil. Muito Para o raro. pessoal de atual. Ele quer planejar no futuro para manter a Previdência e tal. Mas, por exemplo, pelo que ficou claro na tentativa de reforma de 2019, foi justamente falar para o cidadão brasileiro, olha, para se aposentar agora só com uma idade mínima. Né? Porque antes tinha uma crítica, olha, a pessoa está se aposentando muito cedo e agora o Estado, o governo, digamos assim, entre aspas, vai te bancar por muito tempo. Não, não dá mais. A expectativa de vida está aumentando, não dá para você se aposentar tão cedo assim. Então vamos colocar uma idade mínima. Mas então existe ainda algumas possibilidades, certo? Qual que é a primeira possibilidade, a mais comum, aquela assim que a maioria das pessoas se encaixam, na sua opinião? Bom, antes de falar sobre cada uma das regras, é importante a gente explicar que quando vem uma reforma tão grande como foi da Previdência Social de 2019, são criadas algumas regras de transição. Essas regras nada mais são do que regras para aquelas pessoas que já se filiaram antes da mudança, Certo, de modo que elas não vão sofrer tanto impacto com a pessoa que entrou depois. certo, Então, alguém que, por exemplo, já estava ali às margens de se aposentar, seria muito injusto por parte do legislador colocar essa pessoa na regra tão ruim. certo. Então, as regras, na verdade, são mais de uma normalmente, né? Nessa anterior foram várias regras de transição. São criadas espécies de benefício com critérios diferenciados. A mais simples dela é por idade. A aposentadoria por idade sofreu uma alteração. O homem, antes da reforma, se aposentava aos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Para os homens que ingressaram após a emenda constitucional, existe 20 anos. Mas aquela pessoa que estava quase se aposentando e pela reforma perdeu o direito. Não é bem assim. Então, essa regra de transição vem amenizar esse impacto. Por exemplo, quem entrou antes, no caso dos homens, mantém a idade mínima, 65 anos, e os 15 anos de contribuição, e não os 20 que a lei trouxe. Certo? Então esses 20 anos só está valendo para quem entrou no Só para quem sistema, entrou. geralmente o Isso. pessoal mais jovem, né? Vamos dizer É, assim. Pessoa que pessoal, começou a trabalhar agora, exatamente, começou a pessoal mais contribuir. jovem. Agora, para as mulheres, houve uma alteração de idade. Antes se aposentava aos 60 anos e aos 15 anos de contribuição. Já depois, a gente viu um acréscimo de idade a cada 6 meses. Hoje, em 2024, são 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para a mulher. Essa, então, acredito que é a primeira regra de transição. Certo. Aí, assim, a gente está fazendo esse podcast aqui, esse bate-papo, falando dessas possibilidades de se aposentar antes dos 65 para o homem e antes dos 62 para a mulher. Lembrando, pessoal, tem a grande aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. A gente poderia gastar mais meia hora falando sobre ela aqui, mas nós já temos um vídeo muito completo. Eu gravei com a doutora Catiúcia, advogada aqui do escritório também, e esse vídeo consta aqui no nosso canal. Tudo bem? Então, se você tem interesse nesse tema, que é uma aposentadoria antecipada, né, tem um bônus ali na idade, eu recomendo que você assista esse vídeo. Tudo bem? Então, nesse aqui, eu e o Dr. Ayan, a gente vai dar prosseguimento nas outras modalidades de aposentadoria antes da idade convencional, né? E uma regra de transição que você falou, pega um exemplo, por exemplo, a pessoa estava ali com um último caso que você atendeu, não sei, assim, que você consegue lembrar e que falou assim, poxa, esse aqui entrou na regra de transição. Dá um exemplo para a gente.
Gustavo, antes de eu entrar na regra de transição, mais uma vez eu tenho que explicar como era anteriormente. Certo. Para ficar mais claro para quem assiste a gente. Antes não tinha idade, né? A pessoa, por exemplo, o homem dava 35 anos de contribuição, aposenta. Sim. Aí tinha o fator previdenciário, Exatamente. aquela coisa toda. Antes a idade não era um fator que condicionava a pessoa a aposentar ou não. Certo. Completando os 35 homens se um homem, ou 30 anos de contribuição se mulher, ele ia aposentar. É claro, a idade influenciava no cálculo do benefício, no cálculo do fator previdenciário, mas o benefício em si era garantido. Quanto mais velho, entre aspas, Exatamente. quanto mais velho não. Vamos trocar. Quanto mais a pessoa esperasse para se aposentar, Isso. menor era esse desconto, essa Né? punição, né? O Ou fator ao previdenciário era uma quanto punição. antes ela se aposentava, maior era o desconto. Isso, maior era o fator previdenciário, a incidência do fator previdenciário. Isso. Fator previdenciário, vamos jogar assim, a pessoa tinha lá os 35, mas ela se aposentava jogando, vamos jogar assim, aos 50 e poucos, aos 55. Era um fator previdenciário de mais ou menos 0,7, 0,68, alguma coisa. Então, assim, se ela fosse receber R$4.000, ela vai receber R$2.800. Isso. Era uma paulada, era uma cacetada. Mas tinha faculdade, a pessoa podia escolher aposentar ou não. Exatamente. O INSS sempre deu essa possibilidade. Você não é obrigado a se aposentar. Só que se você esperar um pouquinho mais, o fator vai te prejudicar menos, né? Nesse caso. Exatamente. Mas acabou esse negócio agora. E você ia dar um exemplo aí de uma regra de transição. Um exemplo. Uma senhora que tinha lá seus 28 anos de contribuição. A época da alteração legislativa, ela tinha que ter os 30. Mas, poxa, ela tinha 28 anos. Faltavam, então, 2 anos para chegar nos 30. Uma das regras que foram criadas é a regra do pedágio de 100%. O que é esse pedágio de 100%? Quando eu digo pedágio, nada mais é que um tempo a mais que tem que pagar para fazer jus ao benefício. Em cima do que estava faltando, né? Vamos lá. Se ela tinha, então, 28 anos de contribuição, faltavam 2. Certo? Para chegar aos 30, ela teria, então, pagar 2 anos adicionais. Vai se aposentar, então, aos 32 anos de contribuição. 100% do que estava faltando. Estava faltando 2, então Isso. dobra. 2 mais 100%, 4. Isso. No caso que eu falei aqui agora, então, aos 28, faltando 2, tinha que pagar 2 a mais. Então, seriam 4 anos para se aposentar, independente da sua idade. Certo? Outra regra, que também tem um pedágio, é a regra do pedágio de 50%. Ao invés da pessoa ter que pagar 100%, como na regra que eu falei agora, ela teria que pagar somente 50% do tempo que faltava. Só que aí ele vai exigir um tempo mínimo de contribuição, tanto para a mulher quanto para o homem. Tá. E a forma de calcular o benefício, o valor final do benefício também muda. Porque na regra do pedágio de 50%, aplica-se o fator previdenciário. Tá, mas e para simplificar para quem está nos assistindo? O pessoal não entende essas regras, é muito complicado mesmo, tá, pessoal? Até para quem é advogado, atua na área, é meio complicado fazer esse tanto de cálculo e ver se entra ou não. Hoje, em 2024, ainda tem muita gente conseguindo entrar nessa regra de transição? Ou está acabando aos poucos? Gustavo, é natural que aos poucos ela vá acabando. Mas tudo depende do tempo de contribuição ou a idade que a pessoa tinha na entrada da vigência da Emenda Constitucional 63 de 2019. Então, pode ter pessoas daqui a 10 anos, vão buscar seu direito, e esse direito dela, vamos ressaltar, ele é adquirido. E tem a gente fala muito, né, da expectativa de direito. Não tinha direito adquirido, né? Tinha gente falando assim, mas eu já tinha 30 anos, um homem, né? Falava assim, poxa, mas eu já tinha 31. Quer dizer que eu vou jogar tudo fora. Eu tinha 31 e tinha 58 anos de idade. Vamos pegar um caso clássico assim, né? Da pessoa que é mais prejudicada. O homem tinha 58 anos, vamos jogar 60. E 31 anos de contribuição. Aí ele não entra nem num nem outro. Né? Ele fala assim, poxa, eu não vou, essa regra, esse pedágio para mim não vai servir. Eu vou jogar fora esses 31 e meu direito adquirido. Não era direito adquirido, era uma expectativa Exatamente. de direito. Nesse caso que você mencionou aí agora, por exemplo, ele não estava adquirido. Exatamente. Quando eu falo em adquirido, é quando todos os requisitos estão preenchidos naquele momento. O fato de eu almejar um benefício daqui 2, 3 anos, eu estou na expectativa. Não é adquirido. Vamos dar um exemplo de direito adquirido. Lá em 2019... Vamos lá. Em 2019, o homem tinha 35 anos de contribuição. Ele tinha 50 anos de idade. Mas ele optou por não se aposentar. Mas se ele quisesse, ele poderia. Ele poderia. Cumpria todos, igual você falou, ele reunia todos os requisitos. Ele tem um direito, ele simplesmente entendeu por não se aposentar. Nessa situação, por exemplo, pode ser que ao longo dos anos ele cumpra outra regra de aposentadoria. A mais vantajosa. Se for mais vantajosa. Mas aqui tá.
ele fica na expectativa se vai É aparecer direito alguma coisa dele, melhor. Gustavo. Se aquela nova regra não for melhor que aquela que ele já tinha, que se aplique então àquela regra anterior, mesmo não vigente ainda mais. Porém, como já está tudo preenchido, ele pode buscar esse direito. Eu lembro que teve na época muita gente que esperou. Muita gente falou assim, não, eu vou esperar. Vou esperar. Eu vou continuar trabalhando mesmo. Outra situação foi o contrário. Pessoas que correram batendo nas portas da Previdência querendo se aposentar. Mesmo e não com o fizeram... direito adquirido. Isso, mas não fizeram um bom negócio. Mesmo sabendo que era adquirido. Ayan, esse pedágio, né, pessoal? Claro que assim, cada caso é um caso, né? Pessoas, você tem que ver a idade, você tem que ver o tempo de contribuição que a pessoa tinha em 2019. Então, claro, a gente está falando aqui apenas da possibilidade, mas a gente poderia ficar aqui dias dando exemplos. Não é a nossa intenção. A gente só está aqui de maneira ilustrativa, falando que ainda é possível. Então tinha ali uma transição para quem estava perto. Ponto final. Se você estava bem pertinho ali de se aposentar por tempo de contribuição em 2019, nem tudo está perdido. Pode ser que você entre numa regra de transição. E aí a gente recomenda, se você tiver um advogado da sua confiança, um advogado, a gente sempre fala, especialista em direito previdenciário, fale com ele, que com toda certeza ele vai poder te orientar. E tem a aposentadoria por pontos, né, que varia do homem para a mulher. Homem, salvo engano, 101 pontos, mulher... Explica para o pessoal que está em casa. Hoje, a soma da idade e do tempo da mulher tem que dar pelo menos 91 pontos e do homem 101 pontos. Lembrando... Lembrando que exige-se o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Pois é, e essa pontuação é a somatória, pessoal, do tempo de contribuição mais a idade. E como o Dr. Ayan falou, mas tem que ter um tempo de contribuição mínimo aí. Tempo mínimo de 30 anos. Como é que... Da mulher, 30 anos. Isso, mulher 30, homem 35 anos. E a aposentadoria por pontos do homem, 101 pontos. Esse ano, 101 pontos, com tempo mínimo de 35, conforme eu falei. 35. Então, olha só, revisando aqui, pessoal. Mulher, 91 pontos, com tempo de contribuição mínimo de 30. Isso. Homem, 101 pontos, com tempo de contribuição mínimo de 35. Isso. Lembrando também que esse tempo vai aumentando. É uma tabela progressiva. 2020, ano que vem, muda. 92, 102 e por aí vai. Então, mais uma possibilidade da pessoa se aposentar e aí você faz o cálculo e vê se compensa tudo e vê se vai valer a pena. Né? Porque pode ser que não, a pessoa fala assim, poxa, eu tenho a pontuação, mas eu posso entrar numa outra regra, que às vezes é a própria aposentadoria por idade. E aí é mais vantajosa. Mas uma coisa aqui, se a pessoa quer fazer a sua contagem, essa análise por conta própria, ela tem que observar que não se conta somente o tempo fechado. Por exemplo, se eu tenho 30 anos e meio de contribuição, na soma serão 30,5 pontos. Certo. A mesma coisa na idade. Então soma-se a fração do tempo. Ok, entendi. Bom, falamos da regra de transição, falamos da aposentadoria por pontos. Não vou entrar aqui na questão da aposentadoria rural, né? É uma aposentadoria por idade que, claro, o homem, basicamente falando aí, 60 anos, a mulher 55, não foi alterado com a reforma da Previdência, né? Foi um dos benefícios que não foi alterado, nenhuma alteração. E para finalizar aqui, a questão das pessoas que trabalham expostas a algum agente nocivo, né? À saúde, agente físico, químico ou biológico. Né? Então vamos pegar aí profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Pegando os profissionais da saúde, por exemplo, a gente não fala somente na parte técnica, como médicos, auxiliares e enfermeiros. A justiça já entendeu em vários pontos que, inclusive, o pessoal da limpeza da área da saúde tem direito ao Eu já vi uma decisão da Justiça Federal, salvo engano, TRF4, lá do Sul, que uma balconista, uma atendente, que ficava lá na recepcionista do hospital, ela provou que ela estava exposta aos mesmos agentes biológicos que o médico que ficava lá dentro do hospital, e está certo, ela estava exposta. Sim, está certo. Só que uma coisa importante falar também, a exposição a agente nocivo para fins trabalhistas, na insalubridade, por exemplo, quando eu falo em graus, grau mínimo, intermediário, grau máximo, não se aplica aqui em direito previdenciário. É diferente. Então, a pessoa que, embora tenha uma exposição em regra baixa, mas aquela exposição é habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, ela pode sim ter o direito reconhecido ao acréscimo do tempo. E esse que é a questão, é o ponto mais importante. Aumentar o tempo de contribuição dela na contagem final. Vou deixar claro uma coisa, pessoal. Quando a gente fala de aposentadoria especial, essa exposição, então a gente não está falando de profissão. A gente pode até estar falando de categorias profissionais para ilustrar, para ficar melhor. Facilitar. Igual o motorista, o frentista, etc. Mas, igual o Dr. Ayan falou, a lei já há muito tempo não faz essa distinção por profissão.
Basta a pessoa provar a efetiva exposição. Até porque, Gustavo, antigamente, quando a lei foi criada ao longo dos anos, para mim, eu digo como advogado, como pessoa, era injusto, por exemplo, eu trabalhador, só por não ter aquele cargo escrito e que tinha exposição já prevista, eu não tinha direito. Às vezes, eu posso ser um advogado, por exemplo, trabalhar num ambiente totalmente insalubre, de forma habitual e permanente, como eu falei, e hoje ter direito. Então a lei veio para amenizar, aumentar a cobertura. Tá, e como que ficou agora? Essa é a pergunta. A gente está falando aqui. Como que ficou a situação do pessoal que trabalha exposto a algum agente nocivo à saúde depois da reforma da Previdência? Porque a gente sabe que tinha um bônus, né? Tinha. A pessoa trabalhava, se ela provasse que ela estava exposta à saúde, era homem 40% a mais, mulher 20% a mais e aposentava e tal. Como é que ficou a situação desse pessoal hoje? Antes da reforma da Previdência, a pessoa exposta ao agente nocivo se aposentaria aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, independente da idade. E aí, para mim, é a mudança mais drástica da reforma da Previdência. Por quê? O legislador, quando criou a especial, o fez justamente para minimizar o efeito daquele agente nocivo na pessoa. Certo. Então, por exemplo, a pessoa que trabalhava exposta a um ruído muito alto, é claro que o corpo dela sentia muito mais o trabalho do que uma pessoa num ambiente de escritório, assim como nós, e com um ruído muito baixo, certo? Então, justamente para minimizar esse efeito, é que se criou a aposentadoria especial aos 25, 20 ou 15 anos de contribuição. Com a emenda, essa regra foi bastante modificada. Mas por quê? O que aconteceu? Como eu falei, antes não tinha idade mínima. Certo. Então, imagina a pessoa aos 20 anos de idade vai trabalhar lá na carvoaria ou trabalhar num ambiente mais insalubre. Vamos colocar, 20 anos de idade. Se ela trabalhou, então, durante 25 anos nessa atividade, aos 45 anos de idade, ela poderia se aposentar. Certo. Já agora, com a reforma da Previdência, não é mais possível que ela aposente aos 45. Ela tem que esperar a idade mínima de 62 anos. Essa pessoa que ela vem trabalhando, vamos supor, há 20 anos, exposta a algum agente nocivo à saúde dela. Ela provou que ela trabalha exposta a esses agentes nocivos. Hoje, mesmo tendo acabado a aposentadoria por tempo de contribuição, etc., ela consegue aproveitar esse tempo para ganhar aquele bônus, para ela ganhar, no caso da mulher, 20% e do homem, 40%. Consegue? Sim, consegue. Vamos lá. Se essa pessoa tinha, por exemplo, 25 anos de contribuição, com comprovada exposição até a data da reforma, ela está adquirida. Certo? Mas vamos supor, assim nesse caso que você falou aqui agora, ela tem somente 20 anos de contribuição. Ela pode pegar esses 20 anos e somar, convertir em tempo comum. O que é isso? Eu pego o tempo especial, trabalhado exposto, eu faço a soma colocando mais 20% na contagem do tempo dela. Certo. De modo que, embora não aposente especial, vai ter um acréscimo no tempo necessário. Tá, mas a pergunta que eu quero fazer, assim, para simplificar novamente para quem está nos assistindo, ainda existe a possibilidade do pessoal que trabalha exposto aí a algum agente nocivo à saúde pegar esse tempo especial e converter em comum e também ali na somatória ali, né, no bem bolado ali que o pessoal faz, falar, pô, às vezes então eu me encaixei. E é possível então. A gente falou pelo menos 3 possibilidades, mas existem outras, né? E pegando o gancho aqui a respeito da atividade especial, mais uma vez eu gosto muito de falar sobre ela. Embora o INSS tenha um dever legal de orientar o segurado ao melhor benefício e possibilidades de aposentadoria, é interessante o segurado ele levar até a Previdência Social com as informações. Certo. Então, antes da entrada no benefício, no requerimento da aposentadoria, leva o seu processo para um profissional. Vamos analisar todo o seu histórico, ver se naquele tempo trabalhado tem alguma atividade que pode ser enquadrada. A gente, não é que a gente está falando mal do servidor do INSS, eu acho que não tem nada a ver. Mas qual a obrigação do servidor do INSS em fazer isso pelo segurado? Claro que ele vai fazer o que está na tela dele ali, está certo, é o trabalho dele. Ele vai fazer de acordo com o que for apresentado. Mas você também pode apresentar, você pode ajudar o servidor do INSS que vai analisar o seu processo a encontrar o melhor caminho para te conceder o melhor benefício. Eu acho que até porque cabe a mim apresentar a documentação que comprova a atividade especial, dependendo do período que foi trabalhado. Tá. Então, eu tenho que levar isso para o INSS. Ayan, e como é que ele prova? Pessoal, só para finalizar, a última pergunta do nosso podcast, como é que ele prova esse tempo especial? O pessoal pergunta muito, tem muita dificuldade, né? Como é que eu consigo o PPP, o LTCAT? Só para, vamos encerrar aqui, dando essa dica para o pessoal. Como é que eles provam o tempo especial? Bom, o que é PPP, o que é LTCAT? O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento emitido na empresa por um profissional da área de segurança do trabalho, que pode ser um médico ou um engenheiro do trabalho. E nesse documento ele detalha
toda a atividade da pessoa e a exposição a agentes nocivos, químicos, biológicos, físicos, de modo que em todo ambiente de trabalho é feito um estudo, um laudo, que é o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. De acordo com o que está inserido nessa documentação, pode se enquadrar como atividade especial. Mas lembrando, muitas vezes alguns empregadores falham em não ter essa documentação disponível. E isso não impede que o segurado procure a justiça e consiga provar por meio de uma perícia técnica essa exposição efetiva. Certo. Beleza. Bom, pessoal, eu acho que foi bacana aqui o nosso bate-papo, só para esclarecer essa questão ainda, para falar que ainda é possível então se aposentar antes dos 65 e antes dos 62, com pelo menos 3 possibilidades e deixando claro, existem outras, por isso que a gente reforça. Converse com o seu advogado, converse com um especialista que te acompanha, que tem certeza que ele vai poder te ajudar a achar o melhor caminho para sua tão sonhada aposentadoria, né? Aí, obrigado pelo nosso bate-papo e lembrando, pessoal, qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Forte abraço.